Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do nosso programa de crimes reais que marcaram a história. Hoje, vamos mergulhar em um dos casos mais trágicos e controversos do sistema judiciário brasileiro, a história dos irmãos Naves. Um erro que custou décadas de liberdade e manchou para sempre a reputação da justiça em nosso país. Tudo começa na pacata cidade de Araguari, em Minas Gerais. No ano de 1937, Joaquim e Sebastião Naves eram irmãos e sócios de um caminhão. Eles trabalhavam duro, transportando arroz e outros grãos pela região. Eram homens de família, trabalhadores, sem nenhum histórico criminal. A vida seguia seu curso normal até o desaparecimento de Benedito Pereira Caetano, um primo deles. Benedito era um agenciador de grãos. No dia 29 de novembro de 1937, ele vendeu uma grande quantidade de sacas de arroz. Recebeu uma quantia considerável de dinheiro, cerca de 90 contos de réis, e simplesmente sumiu. A última vez que foi visto, ele estava na companhia dos irmãos Naves. A polícia foi acionada e, sob o comando do tenente Francisco de Assis, iniciou uma investigação que rapidamente se tornaria um pesadelo. Sem encontrar o corpo de Benedito nem o dinheiro, o tenente de Assis ficou convencido de que os irmãos Naves eram os culpados. A teoria era simples. Eles teriam assassinado o primo para roubar o dinheiro da venda do arroz. A partir daí, começou uma caçada implacável para extrair uma confissão. Joaquim e Sebastião foram presos, junto com suas esposas, mães e outros parentes. A lógica da polícia era que, pressionando a família, os irmãos confessariam. O que se seguiu foram dias e noites de interrogatórios brutais. Os irmãos Naves e seus familiares foram submetidos a torturas físicas e psicológicas inimagináveis. Relatos da época descrevem sessões de espancamento, afogamento simulado e privação de sono e comida. A violência era tão extrema que a mãe dos irmãos, já idosa, não resistiu aos maus tratos e faleceu na prisão. Mesmo diante de tanta dor, Joaquim e Sebastião mantiveram sua inocência. Eles não sabiam onde estava Benedito e não tinham cometido crime algum. Apesar da total falta de provas materiais, não havia corpo, não havia arma do crime, não havia o dinheiro roubado. A polícia forjou uma confissão. Sob tortura, Sebastião Naves teria admitido o crime. Um depoimento que ele negou veementemente mais tarde, afirmando ter sido coagido. Com base nessa confissão e em testemunhos duvidosos, o Ministério Público apresentou a denúncia. O caso foi a julgamento. O primeiro júri, em 1938, surpreendeu a todos. Os jurados, percebendo as inúmeras falhas e a brutalidade da investigação, absolveram os irmãos Naves. Parecia que a justiça havia prevalecido, mas a promotoria não aceitou o resultado e recorreu da decisão. A anulação do primeiro julgamento levou a um segundo. E aqui a história toma um rumo ainda mais sombrio. Em um novo julgamento, o clima já era outro. A pressão da polícia e da promotoria era imensa. Desta vez, os irmãos Naves foram condenados a 25 anos e meio de prisão. A defesa, liderada pelo brilhante advogado João Alame Filho, que assumiu o caso sem cobrar nada, lutou incansavelmente. Ele acreditava piamente na inocência de seus clientes e recorreu a todas as instâncias possíveis. O caso chegou ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que reduziu a pena para 16 anos. A defesa não desistiu e levou o caso ao Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país. Mas, para surpresa e desespero de todos, o STF manteve a condenação. A sentença era definitiva. Joaquim e Sebastião Naves, dois homens inocentes, foram enviados para cumprir uma longa pena por um crime que não cometeram. Um crime que, na verdade, nunca existiu. Os anos se passaram. Joaquim, desesperado e sentindo-se um peso para a família que lutava do lado de fora, conseguiu fugir da prisão. Ele viveu como um fantasma por mais de uma década, escondido em fazendas, trabalhando sob nomes falsos, sempre com medo de ser encontrado. Sebastião cumpriu 8 anos de sua pena em regime fechado, até conseguir a liberdade condicional. A vida de ambos estava destruída. A marca de assassinos os perseguia, mesmo sendo inocentes. E então, em 1952, 15 anos após o desaparecimento de Benedito, a verdade veio à tona de forma chocante. Em uma cidade vizinha, um homem reconheceu Benedito Pereira Caetano, vivo e bem. Acontece que Benedito nunca foi morto. Com medo de um sócio com quem tinha dívidas, ele simulou o próprio desaparecimento. Pegou os 90 contos de réis e fugiu para o Paraguai, e depois para a Bolívia, onde viveu sob uma nova identidade. Com a prescrição de seu crime de apropriação indébita, ele decidiu voltar para a fazenda de seu pai, como se nada tivesse acontecido. A notícia caiu como uma bomba. O homem que supostamente havia sido assassinado pelos irmãos Naves estava vivo. Todo o sofrimento, a tortura, a morte da mãe, os anos de prisão, a vida de fugitivo,
Tudo foi baseado em uma mentira. Um erro enorme do judiciário brasileiro estava exposta. O advogado João Alame Filho, que nunca abandonou o caso, entrou com uma ação de revisão criminal. Em 1953, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais finalmente e oficialmente absolveu os irmãos Naves, reconhecendo o erro judiciário. O Estado brasileiro foi condenado a pagar uma indenização, mas nenhum dinheiro poderia reparar o dano causado. A história dos irmãos Naves tornou-se um símbolo da luta contra a injustiça e a brutalidade policial. Ela expôs as falhas de um sistema que, na ânsia de encontrar um culpado, atropelou direitos fundamentais e destruiu vidas inocentes. O caso é estudado até hoje em faculdades de direito como um lembrete sombrio de que uma confissão obtida sob tortura não tem valor, e que a ausência de um corpo é um forte indício de que talvez não haja crime. Sebastião Naves faleceu em 1993 e Joaquim, em 1996. Eles viveram o resto de suas vidas com as cicatrizes profundas deixadas por essa injustiça. A coragem e a persistência do advogado João Alame Filho, que lutou por eles por 16 anos, também entraram para a história. O caso dos irmãos Naves não é apenas uma história de crime e castigo. É uma lição sobre a importância da presunção de inocência, do devido processo legal e, acima de tudo, da humanidade. Um lembrete de que a justiça, quando falha, pode se tornar a mais cruel das vilãs. Obrigado por nos acompanhar em mais esta jornada pela história. Se você se interessa por casos como este, que nos fazem refletir sobre justiça e sociedade, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Ajude o canal a crescer para trazer educação de forma leve e divertida. Até a próxima!